Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação e de tantos pedidos de vocês, de tanta gente que adorou. Lembra daquele episódio com o Dionísio que a gente falou de Data Science, a gente falou de tecnologia e essa terceira temporada, como ela está começando tão incrível assim como os últimos episódios. Eu não pude deixar de trazer novamente um dos assuntos mais incríveis e que eu, como suspeito, posso falar, eu adoro também aprender, adoro trazer convidados que vão nos ensinar e me contar também, para mim, né, muitas coisas interessantes que eu quero saber. Então, hoje a gente trouxe aqui o Moshu, ele vai falar sobre Data Science, sobre a história dele com dados e contar sobre a sua experiência com essa área tão incrível. Então, seja muito bem-vindo, Moshu, seja bem-vindo ao MatrizCast. Muito obrigado, Fábio. Boa noite para todo mundo. E eu estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast. Muito bacana, feliz estamos nós que estamos aqui, ó, já estou com o meu caderninho, como todos já sabem, que um dia vai virar livro, inclusive, Mocho, eu preciso aprender a programar um livro, hoje a gente sabe que tem muita tecnologia, tá quase fazendo tudo, né, tem o chat lá, que já tá conversando, passando em prova, preciso, porque eu anotei um monte de coisa aqui, e eu falei que isso aqui um dia vai virar um livro, eu quero ver agora como que eu vou fazer esse livro aqui, com tanta informação aqui, mas mesmo assim, hoje a gente vai falar sobre tecnologia, né, a gente vai falar sobre Data Science, mas primeiro, Mocho, conta um pouco sobre você, né? Se apresenta aqui pro pessoal para eles te conhecerem. Afinal, como eu te disse antes, o nosso público muitas vezes ele tá naquele momento de escolha, né? Como é que vai? Como que vai ser meu futuro? Então, vamos conhecer de você como foi a sua trajetória, como foi a sua conexão com Data Science. Se apresenta aqui pra gente, Mochu. Boa. Meu nome é Moshu. Na verdade, meu nome é Dairenko, mas vocês podem me chamar de Moshu. Eu comecei na área de dados no geral, no começo ali de 2021, onde, né, 2020 veio a pandemia, comecei a ter um contato ali com a área de tecnologia. Cheguei a fazer também algumas graduações, não cheguei a terminar, mas cheguei a começar algumas graduações também. Essas graduações foram de pouco em pouco me empurrando ali para a área de dados. E no começo ali de 2021, eu comecei a fazer um bootcamp na Terra sobre ciência de dados. É um bootcamp ali de 6 meses, mais ou menos, onde, sem absolutamente nenhum conhecimento, não tinha nenhum conhecimento da área, não tinha nenhum conhecimento da área de dados. Eu conheci novas pessoas, conheci, novas áreas também, e comecei a me interessar pela área de ciência de dados, especificamente. E ali, quando eu estava quase terminando meu curso, eu comecei a aplicar para algumas vagas e eu passei no processo seletivo da Loft para trabalhar ali como estagiário de ciência de dados. E ali, durante esse tempo, aconteceu bastante coisa, né? Então, fui estagiário na Loft. Quando terminei o meu curso, mais ou menos um mês depois, fui convidado para ser facilitador de aprendizagem na Terra, a mesma escola que eu fiz o meu curso. Durante esse tempo ali, agosto para final do ano, eu comecei a escrever alguns artigos também para empresas internacionais, comecei a ser contratado para escrever alguns artigos também sobre ciência de dados, sobre machine learning no geral, aprendizagem de máquina no geral. E esse, na verdade, ano passado, em agosto mesmo, eu fui efetivado como cientista de dados júnior, mas em dezembro fui afetado ali pelo layoff da Loft, eu e mais 300 e tantas pessoas. E, graças a Deus, em janeiro agora eu consegui uma vaga de cientista de dados na MRV. Agora estou trabalhando como cientista de dados na MRV e no tempo livre eu trabalho como facilitador de aprendizagem na Terra ainda. Muito. Ô, Macho, eu anotei tanta coisa aqui. Eu já escutei aqui, ó. Já se passaram muitas pessoas aqui. Muitas, né? Você é quase o episódio número 80. Então, quase 80 pessoas, né? Tirando uma ou outra que foi repetida, mas poucas foram mais de 80 pessoas. Já teve caminhos assim, ó, que eu falo, nossa, começou lá na criança, foi para um lado, foi para o outro, deu uma volta, voltou. O seu, eu nunca vi uma história com tão pouco tempo, porque se eu não estou enganado aqui, eu vou até repetir aqui para você me dizer. Você começou ali, você falou começo de 2021, aí você não sabia nada de programar, você se aplicou num bootcamp, começou a aprender sobre a área de dados
E aí no final do curso eu já consegui uma oportunidade na Loft, que era de estágio, que virou uma oportunidade real. Né, saiu da Loft, né, pelo que você chamou, é layoff que chama? Isso. É Layoff. demissão em massa, basicamente. Demissão em massa. Ah, demissão em massa, uma demissão em massa saiu e agora está em outra oportunidade de novo. Que incrível, cara. Olha só, eu acho que se para qualquer pessoa que está aqui nos escutando, né, não precisa nem ser jovem. Olha como a vida muda de um momento tão rápido como esse. E com certeza, você ainda não me contou sobre algumas habilidades que eu quero ser, mas você com certeza é uma pessoa muito, né, dedicada, estudiosa, muito determinada a saber o que quer, né? Porque alguém entrar num bootcamp sem saber nada e sair de lá com uma oportunidade, com certeza você entrou querendo, né, aprender, né, conseguindo essa oportunidade, mas muito bacana. Ó, vamos com calma, que eu já fui até metade da minha página aqui, senão eu não consigo terminar. Mas primeiro, E sem contar que eu acabei esquecendo de falar também, quando eu estava fazendo, e aí vem mais coisa. Quando eu comecei ali em 2021 a fazer esse bootcamp, eu trabalhava como faxineiro na MGS. Comecei ali em 2019 até 2021 trabalhando como faxineiro. Enquanto eu estava fazendo bootcamp, eu trabalhava ali como faxineiro e, ao mesmo tempo, eu fazia uma faculdade também na época. Então, foi ali, faxina, trabalho ali, faculdade, bootcamp, nessa bagunça toda aí. caramba, olha só, mas foi uma bagunça, né, que você passou por isso para hoje estar num lugar que provavelmente você quer estar, né, que era seu objetivo. Olha, muito bacana isso, interessante, mas primeiro, vamos entender o que é um bootcamp, né, porque aqui os nossos jovens pode ser que não entendam. Bootcamp, pelo que eu peguei aqui, é um intensivão de estudo, a pessoa entra lá para pô, vou aprender os princípios de programação para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, é isso que é um bootcamp? Sim, quando não tem tanto assim no Brasil, tem muitas, apesar de ter muitas escolas, mas ali no meio ali mais internacional, isso é uma coisa bem comum, né? As pessoas elas pegam ali, tiram 5, 6, 7 meses da vida dela para fazer realmente esse intensivão, que é basicamente um outro nome para bootcamp, para fazer esse intensivão, nesse caso de ciência de dados, que é basicamente você aprender muita coisa de uma maneira muito rápida conseguir ali se organizar, né? Tanto é que, por exemplo, no bootcamp que eu fazia, a gente tinha uma matéria ali, a gente tinha algumas aulas de estatística que já houve ali expert falando que aquela matéria é para um semestre ali de faculdade, por exemplo. 2 aulas condensadas em um semestre de faculdade. Então, é um intensivão ali de muito conteúdo e muito pouco tempo que as pessoas fazem para conseguir uma oportunidade ali no mercado de trabalho da área de tecnologia de uma forma mais rápida. Entendi. Então é uma forma, né, de conseguir preparar a pessoa, né, para o mercado de uma maneira mais rápida. Isso que você está falando, moço, eu acho super interessante. Que uma vez eu li num artigo, por exemplo, e também tive um convidado que falou sobre isso aqui, né? A gente estava falando sobre educação. Ele falou, Fábio, esse modelo antigamente, né? A gente tem hoje a faculdade de 5 anos, né? Até mais. A minha durou mais, mas foi por culpa minha. Mas enfim, esse modelo longo e só que as ferramentas, né? Muitas que a gente usa, né? Elas têm um ciclo de vida hoje muito mais rápido do que tinham antes. Né? Você está usando uma coisa hoje, daqui 3 anos ela já está para trás, a outra já substituiu. Então, assim, não é nem neste ponto, não estou nem fazendo uma crítica a modelos de ensino mais longo, nem elogiando os mais curtos. Eu estou falando da importância da existência dos dois. E da Sim, importância também de ter esses intensivões, eles são cada vez mais comuns, né? Eu vejo aí vários métodos assim de estudos, além, né, do que a gente tem na faculdade. Pô, vou lá em intensivão para aprender uma ferramenta. E a ferramenta te deixa muito mais preparado ali, talvez para o mercado de trabalho, né? Ela vai te mostrar sim. algo que você já vai utilizar, né? Você vai aprender e vai conseguir aplicar. Isso é uma coisa muito bacana e eu acho que os jovens devem sim cada vez mais se preocupar e observar ao seu redor essas oportunidades, né? Existem outros modelos e oportunidades de ensino surgindo e você aqui como um super case de sucesso falando, né, que não sabia nada de data science e além de tudo estava trabalhando, estudando, você não estava fazendo só aquilo. Pô, isso aí ó, meus parabéns, eu fico muito feliz em poder falar com alguém que conquistou isso. E agora, Mocho, a minha dúvida é o seguinte, né, que eu quero que os nossos jovens consigam entender. O que te chamou a atenção em Data Science? Quando você entrou nesse bootcamp, você já gostava disso, já tinha uma clareza?
ou você foi se descobrindo mesmo durante este aprendizado? Por que Data Science fez os seus olhos brilharem para você seguir esse caminho, Muxu? Eu, quando eu comecei, né, eu comecei a procurar ali no começo de 2021, janeiro ali de 2021, comecei a procurar cursos que cabiam no meu bolso, que cabiam no meu tempo também. Eu tinha a intenção de fazer algum curso sobre engenharia de dados, porque, né, reconhecendo, conversando com outras pessoas, vendo alguns vídeos também, a engenharia de dados parecia a área que mais combinava comigo, digamos assim. E por vários motivos, mas por um motivo específico. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática e eu sempre tive um ranço, digamos assim, em relação à matemática. Então, pesquisando sobre a área de ciência de dados, sabendo que você tinha, né, estudar matemática, estudar Sim. estatística, se aprofundar ali, foi uma coisa que me fez empurrar ali no começo para a engenharia de dados. Só que ali fazendo esse bootcamp, conversando com as pessoas, fazendo os projetos ali, eu comecei a me interessar muito e eu comecei a pensar de uma forma diferente assim em relação aos desafios da minha vida, em relação aos problemas ali que toda vida tem e que vai aparecendo, né? Porque eu tinha uma visão e um comportamento ali em relação aos problemas de um meio de passar por lado ali, mais ou menos, digamos assim. Não encarar o problema, mas tentar buscar subterfúgios ali para você conseguir resolver aquilo e sem tirar nada. E aí, quando eu fui fazer esse curso, eu virei a chavinha. Se tem alguma coisa, por exemplo, matemática, se tem algum assunto de matemática, algum assunto de estatística que eu não domino bem, que eu não dominava bem, que eu tinha dificuldade, ali é uma oportunidade para você se aprofundar, uma oportunidade para você cair em cima, para você se desafiar, para você se sentir desconfortável, para você sair da sua zona de conforto. Essa era a minha grande questão. Ciência de dados me tira constantemente da minha zona de conforto e foi um dos motivos ali que eu decidi entrar nessa área. Olha que bacana, estou aqui anotando, né? Porque com certeza eu deixo alguns highlights depois, né? E com certeza este ensinamento e essa sua visão, né? Eu acho interessante que eu já vi várias visões aqui, eu tenho a minha também e eu aprendo sempre com a dos outros, né? E você viu uma dificuldade e falou, pô, eu preciso passar por isso, né? Seja, não precisa ser encarando de frente, mas eu preciso dar um jeito de que isso não atrapalhe o meu caminho. Eu acho que cada um Sim, tem seu jeito de lidar com as suas dificuldades, né? Mas o entendimento geral é, elas vão existir, como você falou, e eu preciso passar por elas. Seja encarando de frente, seja indo pelo ladinho ali, dando um jeito de passar, mas eu preciso superá-las. E você encarar uma dificuldade como uma oportunidade, isso é uma visão de poucos. Eu acho que muitos dos jovens, né, estudantes, eu mesmo, né, Muxo, eu sempre falo aqui que a gente está conversando com nós mesmos de alguns anos atrás. Né? E eu precisava muito dessas experiências, né? Eu sempre falo que as heranças que eu quero deixar para os meus filhos, os meus netos, enfim, vai ser só ensinamentos como esse, porque eles nos fazem crescer muito mais fácil, né? Eles nos fazem criar as oportunidades, né? Se a gente tivesse essa visão um pouco antes atrás, eu principalmente, eu acho que muita coisa teria mudado. Então, assim, sim, certas coisas a gente aprende com a experiência de vida, mas é importante a gente contar e compartilhar isso para os jovens, né? Então, encarar dificuldades como oportunidade, eu acho que é um grande ensinamento que você já nos deixa aqui, porque isso é necessário e te faz crescer, né? Agora, exatamente. uma coisa que eu quero entender, né? Todo mundo fala, né? Fala da área de ciência de dados, gosta porque trabalha remoto, gosta porque trabalha híbrido, não gosta de ir pro escritório, porque você vai ficar programando. Antes de eu perguntar algumas coisas, né, do dia a dia, eu quero saber como é a rotina? Existe mesmo uma rotina de ciência de dados que é remota? Eu não sei como é o seu, né, foram as suas experiências, mas como você enxerga? Ela traz essa maior flexibilidade mesmo de trabalho ou isso é fantasia das pessoas? Na minha visão, isso vai depender muito da maturidade de uma empresa, da organização de uma empresa também. Toda empresa é diferente, toda empresa tem seu próprio conhecimento. E as pessoas ali vão buscar a melhor maneira que elas acham de colocar ali aquele trabalho no dia a dia. Porém, a área de dados ela tem um potencial
e ela tem a possibilidade de que você tenha uma flexibilidade como eu posso falar, nessa maneira de você interagir com a empresa, seja remotamente, seja de uma maneira híbrida, seja de uma maneira presencial. A ciência de dados, por exemplo, ela não requer exatamente que você esteja lá na empresa todos os dias, mas ela também não precisa que você fique em casa todos os dias também. Ele vai depender de você e vai depender da empresa também. Muito bom, né? Isso é bacana, né? Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas e os gostos, não é os gostos, mas as nossas percepções, principalmente das novas gerações, sobre sucesso ou ser bem-sucedido, elas vão mudando, né? Não é mais Uhum, só aquele lance de cargo e salário, mas tem muito sobre qualidade de vida, né? Tem muito sobre exatamente. flexibilidade que você fala, né? Eu acho que isso atrai muitas pessoas. Por isso que antes eu perguntei para você, o que te atraiu em ciência de dados? Eu não sabia o que ia vir, né? Eu até me admirei com a resposta, né? Porque você veio numa resposta, na verdade, não porque você estava buscando uma flexibilidade, mas você quis encarar desafios, né? Que foi uma resposta que eu não esperava. Isso é muito bacana de uma conversa. Mas muita gente gosta, né, de ter um pouco mais dessa flexibilidade para justamente ter uma qualidade de vida, para conseguir, né, morar de repente numa cidade não tão nessa loucura que é as grandes cidades, né, conseguir ter um pouco mais de flexibilidade. Isso é importante, você trazer isso Sim. para nós e dizer que isso é sim possível dentro de uma área de tecnologia. Bom, agora o que eu quero entrar um pouco é assim, você já teve as suas experiências profissionais, né, com a área de dados, e a gente teve aqui uma vez, a gente teve um bate-papo sobre dados, o que é dado? Não, tudo é dado. Né? A gente está falando aqui é um dado, a nossa imagem é um dado, o vídeo é um dado, o login que a gente faz é um dado. Ok, tudo é um dado, né? A gente está vivendo essa era do Big Data. Mas conta um pouco pra gente, Moshu, de algum case mesmo assim específico que talvez você já tenha presenciado ou trabalhado em algum projeto próximo ali em Data Science na área profissional. Exemplo, sei lá, falam que análise de crédito os bancos fazem, usam dados para falar se você pode ter crédito ou não, quem trabalha talvez em fintech. Falaram uma vez que o Airbnb usa ciência de dados, mas assim, enfim, qual o exemplo talvez que um case que você trabalhou para que os jovens entendam como dados podem solucionar um problema, por exemplo? Como você já falou, absolutamente tudo, a gente interagindo com dispositivos eletrônicos, a gente está gerando dados de alguma forma, seja mexendo no celular, entrando no aplicativo, ouvindo uma música, a gente está sempre gerando dado. E pegando um case específico, e o próprio case que eu fiz mesmo, foi ano passado, durante a época das eleições ali, eu tive um interesse de saber como que os candidatos e as candidatas à presidência, como que era o comportamento ali da rede deles, seja em relação a curtidas, em relação a seguidores, etc. E o mais interessante, não só isso, mas o mais interessante é como que no dia a dia, durante as semanas que iam passando, como que algumas notícias sobre determinado pré-candidato, determinado candidato ou candidata, interagiam com esses dados ali nas redes sociais. Então, quando tinha alguma notícia de uma pessoa que falou tal coisa, você via que provavelmente dependendo da coisa, né? Os Sim. seguidores aumentam, o número de menções aumentam, principalmente se for uma coisa polêmica, melhor ainda para a rede social. Os seguidores aumentam, as menções aumentam. Quando tem algum candidato ou candidata que está sendo pouco falado em relação aos outros. Você vê ali que a tendência é as menções diminuírem, a tendência ali é os seguidores diminuírem também. Então, foi muito interessante durante esse processo pegar ali aspectos do mundo real, conhecimentos do mundo real, de notícias, de coisas que você ouvia, e ver como que interagia, como que isso, eu esqueci a palavra, Influenciar. influenciava, isso, exatamente. Como que isso influenciava nesses dados que eu coletava. Foi um projeto muito bom, foi um projeto muito da hora, bem difícil também, mas foi bem legal. Muito bacana, isso é muito importante, né? Também a gente está falando agora sobre dados, redes sociais, né? As pessoas cada vez mais usando, as pessoas, nós, né? Eu fui um cara, acho que eu demorei para ter
para ter celular com internet, essas coisas. Eu sempre falo, eu tô com a minha mulher há quase 10 anos, né? E quando a gente, pode quase 10 anos, né? A gente tá em 2023, pensa 2013. Pô, 2013 todo mundo já usava o WhatsApp, tudo, né? As redes sociais. E eu não, era SMS. Então eu demorei um pouco. Eu lembro que eu sempre falo que eu paquerava ela por e-mails. Né, eu mandava e-mails, todo mundo lá no WhatsApp, eu fui para e-mails. Mas hoje em dia, a gente está o tempo todo, né? A gente vai, aqui o próprio conteúdo que a gente gera aqui, que a gente está conversando, ele vai depois para as plataformas, Instagram, YouTube, TikTok, né? Eu posto ele em todas. Então, assim, é muito presente em redes sociais. E agora você me trouxe num contexto que eu gostaria de te perguntar, porque eu lembro que uma vez, e você falou de política, né? Isso é muito importante, eu vejo, né, independente da opinião e posição, né, que hoje em dia a gente vive numa intolerância tão grande que é difícil a gente se posicionar, mas muitas pessoas, né, você falando de notícias, eu vejo pessoas assim com certo discernimento das coisas sendo enganadas, assim, de verem notícias totalmente absurdas e acreditarem e propagarem. Então é muito sério, né? E você acha assim, pô, mas ninguém faz. Né? Só você prestar atenção, daí você fala, tem umas coisas que eu escuto e falo, tá bom, deixa eu dar uma verificada a minha, né? Deixa eu entrar em alguns sites e ver. E eu falo, nossa, né? Como que caiu nisso? Então, assim, é uma coisa muito importante. E agora você falando disso para nós, Mocho, o que eu queria te perguntar é o seguinte: eu ouvi uma vez sobre dados e vieses. Né? O que é viés? Por exemplo, o cara vai fazer uma pesquisa com você e ele pode tentar influenciar você numa resposta, ou você está fazendo alguma coisa, analisando um dado já tendencioso a olhar e ter algum resultado. Vou te dar um exemplo, porque como eu trabalho com automobilismo, e um dia eu associei isso aos próprios dados de curva do carro, velocidade. Por exemplo, você faz alguma alteração no carro esperando que o carro fique mais rápido. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você olha o gráfico é esperar que a velocidade cresça. E quando você vê às vezes a velocidade maior, você fala, olha, funcionou. E na verdade às vezes pode ser que não seja, né? Tem dezenas de fatores que podem influenciar a velocidade do carro, né? Então assim, isso falaram que era um pouco sobre viés. E aí que eu queria te perguntar, o que é vieses em ciência de dados, né? Eu acho que tem vários vieses, mas o que significa de fato isso em data science, em ciência de dados? Existem, dentro da área de ciências de dados, existem também várias definições de viés, existem várias situações de viés também. E aí eu vou pegar duas que são interessantes que eu gostaria de trazer aqui. A primeira ali é o viés de dados, né? Quando você está construindo um modelo para predizer alguma coisa, seja, vamos supor, eu quero predizer se tal funcionário vai sair da empresa daqui a um mês, daqui a 2 meses, por exemplo. Na medida em que a gente vai analisando os dados, construindo esse modelo, é preciso ter muito cuidado com um determinado viés que é diferente de um outro determinado viés também, e daí que vem as várias definições de viéses. Por quê desses dois viéses que eu estou falando? Quando você está lidando com dados, quando você está lidando com análise de dados, uma coisa muito importante e que definitivamente não vai sumir da vida de absolutamente nenhum profissional de dados é a incerteza. Você nunca vai ter os dados suficientes para analisar exatamente tudo. É impossível. Você vai pegar demissão de funcionário, você tem vários dados disponíveis ali, por exemplo, que a sua empresa coleta para você fazer esse modelo, mas tem vários dados que você não tem. Muitas vezes são dados que você consegue coletar, muitas vezes são dados que você não consegue coletar. Muitas vezes são dados que, mesmo que você consiga coletar, são muito caros. Então, dados que você não consegue coletar. O funcionário teve um problema em casa, por exemplo. Você não vai coletar isso, simplesmente. O funcionário separou da namorada, por exemplo. Você não vai ter essa informação. Mas isso influencia ali a decisão daquela pessoa de uma maneira que o modelo ele não tem como pegar. Então, esse tipo de viés é o tipo de viés que a gente chama, eu esqueci o termo exato, mas é um viés que você não tem como tirar. Um viés irredutível, esse é o termo, viés irredutível. E tem um outro viés, que é o viés que você tem variáveis ali dentro do seu modelo, dentro da sua construção ali, e tem variáveis que você não pegou, mas você tinha a oportunidade de pegar. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um modelo, nenhum modelo acerta, absolutamente. Nenhum modelo ele vai acertar 100%, e se o modelo acertar 100%, tem alguma coisa errada.
quando você vai fazendo essas predições, você vai vendo que o modelo ele não vai acertar tudo, e o motivo do modelo ele não acertar tudo é justamente por conta desse viés. E tem um outro viés, que é um viés muito importante também, que é o viés da própria pessoa. Quando você está ali no processo de analisar os seus dados, de criar o modelo, principalmente quando você está ali há muito tempo, está sendo pressionado, seu chefe está falando na sua cabeça, sua chefa está falando na sua cabeça, para você entregar aquilo, é muito provável que você coloque um viés ali que é diferente do viés irredutível, no sentido ali, viés irredutível, todos nós temos viés, então todos nós sempre teremos viés, nós nunca temos como erradicar esse viés completamente, mas temos como evitar algumas armadilhas, é, que é um viés onde você vê alguns números, a mesma coisa que você falou. Você vê alguns números, você muda algumas coisas, você pensa que está aumentando, e você acha que está aumentando por causa que você por alguma coisa que você mudou, ou você vê ali uma métrica que é muito boa, só que não é exatamente aquilo, sabe? Porque ali você está na pressa, você quer entregar resultados bons, você é pressionado para entregar bons resultados, e você acaba, mesmo que inconscientemente, cometendo esse viés ali, que é um viés da própria pessoa mesmo, que tem, tanto na área de dados quanto em qualquer área assim, de pesquisa, existe esse tipo de viés. Muito bacana entender esses vieses, né? Realmente, esse aí que você falou é super importante. Na verdade, você estava me contando assim, pô, isso às vezes é o motivo da pessoa sair, né? Sei lá, ficar longe da família ou teve algum Uhum. rompimento de relacionamento. Isso aí muitas vezes, e eu conheço muita gente que isso aconteceu. Na verdade, eu conheço mais uns exemplos que eu conheço, assim, que eu tô lembrando na minha cabeça, são de coisas assim, que não tem como aquisitar os dados, né? E aí, pô, eu tô pensando aqui, e aí como é que faz? Né, o programa lá aprendendo sobre algo que é uma variável que está influenciando que ele não enxerga. Né? No automobilismo tem muitas coisas, né? Eu estava numa discussão sobre automobilismo, né? E em todas as áreas, né? Acho que todas. As pessoas falam, na teoria, na prática é diferente. E eu sou um cara prático, tá? Eu me considero muito mais um cara prático do que um cara teórico. Mas eu sempre falo, não senhor. Se a prática é diferente, é pura e simplesmente porque você não teve controle de tudo, você não conseguiu equacionar todas as suas variáveis. Sim. É falta de capacidade e na verdade sempre isso acontece. É que às vezes você consegue, né, equacionar 90%, um percentual maior, então vai estar na mesma direção, né? Você sabe que as coisas estão acontecendo na mesma direção. Porque se não está, quer dizer que o seu grau de equacionamento, de entendimento do problema está muito menor do que ele é de fato. Então, Sim. sempre, até muitas vezes, dentro do automobilismo, que a gente fala que a prática é importante, é que quanto melhor a gente executa os processos, menos variáveis a gente deixa. Né? Menos folgas naquele apertinho de parafuso, Uhum. naquela carenagem bem ajustadinha. Então, assim, por isso que a prática é super importante. Mas agora você me falou sobre dados, sobre livro, e sabe que todo conhecimento, né, e livro que eu leio, eu tento trazer para mim de uma forma muito interessante. E eu li um livro sobre, não tem nada, não é sobre dados, tá? Chama-se Dobras no Tempo, né? Um livro sobre dobras no tempo. Não sei se você já viu Dark, já assistiu Dark? Já. Esse livro, não li o livro por causa de Dark, tá? E por mera coincidência do destino, eu descobri Dark uma semana depois que eu li o livro. Esse livro custa R$ 10, chama-se Dobras no Tempo. Você tem poucos, inclusive, mas você consegue achar. E esse livro é sobre um cara que realmente descobriu as dobras no tempo. É de um astrofísico. Né? É sobre universo, é sobre pesquisas. Isso aconteceu. Esse cara, eu esqueci o nome dele agora. Esse livro está com a minha mãe, eu deixei para ela ler, mas ela ainda não leu. Mas esse cara descobriu de fato as dobras no tempo. Eles fizeram experimentos, né? Tinha os balões que eles faziam os experimentos, vieram até no Brasil fazer. É bem antigo esse livro. E depois que ele descobriu algo tão absurdo, né, e tão importante, tão revolucionário, que era uma descoberta dessa, sabe o que ele falou? O cara que estava do lado dele queria publicar, ele falou: espera, eu preciso provar que eu estou errado primeiro. Então ele ficou 6 meses olhando a descoberta dele, tentando provar que aquilo estava errado, que tinha algum Uhum. ponto ali que ele errou. Ou seja, olha o grau de maturidade e entendimento de uma análise de dados há anos e anos e anos atrás. Né? Assim, eu falo às vezes que tem gente que eu vejo que fala, nossa, é isso, e fala com uma certeza, olhando para um dado em 5 minutos, fala, eu gostaria de ser inteligente tanto quanto vocês são, porque eu não consigo. Né? E assim, e esse pensamento, por mais que eu tenha lido um livro de astrofísica, né, eu tento trazer ele para o automobilismo do seguinte: eu sempre tenho muito cuidado com as certezas que eu dou. E por quê?
Justamente porque você está falando aí. Tem muita coisa no modelo que não está nem computado, equacionado lá dentro. É muito difícil você dar uma certeza numa análise de dados, é muito difícil você ter o controle de tudo. Né? Então, assim, isso para mim eu acho que é uma maturidade muito interessante até para os jovens, né? Ter aquele cuidado na hora de falar, na hora de dizer, na hora de, né, a gente ter muita certeza. Isso aí é uma coisa muito, muito importante de se levar em conta. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, meu Chu, você falou uma coisa importante aqui. A gente falou área de dados, né? A gente depois pode falar um pouco sobre programação, mas o que você disse aqui me remeteu a uma coisa que é o seguinte. A gente pensa em dados, em tecnologia, em códigos, aquelas pessoas que ficam lá programando, que tem aquela habilidade específica, ok. Mas você está falando que dependendo do problema, né? Você falou de política. Pô, você teve um entendimento de redes sociais, você teve em algum momento um entendimento de fake news, você teve em algum momento de você falou, pô, notícias sensacionalistas são aquelas, né, que mais bombam. Ou seja, você entendeu o contexto daquilo. E eu quero te perguntar o seguinte: é importante também para aquela jovem, para aquela pessoa que também quer migrar de área, para qualquer um que quer trabalhar com área de dados, ciência de dados, o entendimento do problema que ela vai resolver, o entendimento do negócio, eu estou querendo dizer, ou não? A pessoa só basta programar, são coisas totalmente diferentes. Como é isso na vida do profissional do Data Science? Quando a gente fala sobre ciência de dados, a gente pode remeter do que é ciência de dados, né? Porque da onde surgiu, da onde veio, né? Basicamente, o que comem, onde nascem, etc. E ali ele veio de uma conjunção entre matemática, estatística, ciência da computação e entendimento do negócio. Se você não tem um conhecimento do negócio, mesmo que você pode ser o melhor estatístico do mundo, se você for para uma área que você não conhece, você vai ficar extremamente perdido, você não vai render absolutamente nada. Vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer o processo seletivo da Loft, eu fiz um case técnico, que é um projeto basicamente para eles entenderem ali o meu processo de pensamento, entender os meus conhecimentos, os meus limites também. É uma coisa bem comum ali em vagas da área de tecnologia, que é interessante também. E ali a Loft ela tem um contexto de imobiliária, né, de imóveis, etc. E eu não tinha conhecimento absolutamente nenhum sobre mercado imobiliário. Então, conversando com as outras pessoas, né, apresentando o case ali, eu fui tendo vários insights, as pessoas foram me dando vários insights que foram meio óbvios, assim, mas para quem não conhece, não é nada óbvio. Então, tanto para você fazer ali, juntar duas colunas, para você juntar esses dados, para trazer alguma coisa interessante. Um exemplo bem específico, que era, tinha duas colunas, que era uma coluna de preço e uma coluna de metro do apartamento. Quando você ali faz uma divisão entre preço e média de apartamento, ou ao contrário, não sei exatamente, você tem ali o preço por metro quadrado, que é uma variável extremamente interessante quando você vai analisar imóveis. Mas, quando você não tem absolutamente nenhum conhecimento disso, isso passa batido. E é uma coisa muito importante para absolutamente qualquer modelo ali de precificação de apartamento, por exemplo. Então, conhecimento de negócio, entendimento do negócio, ele é tão importante quanto o conhecimento técnico de estatística, de matemática, de ciência da computação. A área de ciência de dados ela é famosa porque um cientista de dados ou uma cientista de dados capaz é uma pessoa que consegue juntar essas áreas, equilibrar essas áreas muito bem e consegue tirar alguma coisa valiosa daquilo. Então, é uma área que definitivamente não pode faltar ali na sua bagagem ali de conhecimento. Muito bacana, né? É importante saber disso, né? Porque eu acho que, assim, cada vez mais também, principalmente hoje em dia, essa interação, né? Eu até te perguntei sobre o remoto e eu gostei da sua resposta, porque você falou, não é também 100%, às vezes você precisa ir lá, é importante, depende, obviamente, do case, da indústria, da empresa, mas essa interação também é importante. Você trazendo isso, por que eu tô falando de interação? Porque as coisas não são mais isoladas hoje, Sim. né? Assim, programar, só se programar, você precisa entender o escopo, né, o que está acontecendo, o projeto, né? Eu tive uma entrevista aqui sobre mobilidade elétrica.
né? E a gente falou sobre a indústria da mobilidade, né? Daí o Mauro falou assim para mim, o Mauro Andreas, um excelente palestrante, professor e pessoa que conhece há muitos anos essa indústria, né? Ele trabalha há muito tempo lá. Ele falou, cara, antigamente era só automóvel. Você falava em mobilidade, você pensava em um automóvel. Então, automóvel, carro, não sei o que, indústria de carros. Hoje, mobilidade, você fala em deslocar de um ponto A ao ponto B. Como? Pode ser bicicleta, pode ser uma moto, pode ser um ônibus, pode ser um transporte compartilhado. As pessoas não querem mais ter carro, né? Pode ser. Agora a questão é o que vai crescer? Transporte compartilhado. Eu sou uma pessoa que não faço questão de ter carro, né? As gerações anteriores da minha tinham sonhos de ter carro, né? E aí você fala, pô, mas você trabalha com carro? Não quero. Assim, eu quero ter comodidade em deslocar. Se eu viver numa cidade com uma infraestrutura necessária para que eu consiga me deslocar, né, tranquilamente, né, sem precisar de carro, eu não tenho carro. Ah, mas onde você mora tem essa infraestrutura? Não, por isso que eu tenho carro. Mas assim, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as coisas estão conectadas. Hoje, Sim. mobilidade, ela inclui os automóveis, né, as engenharias mecânicas, a engenharia elétrica, porque agora tem a sustentabilidade, tem veículos elétricos, envolve tecnologia, porque hoje os carros estão cada vez mais conectados e como que você transmite informação, né? Como é que quem vai codificar tudo isso? Envolve a transmissão dessa informação, envolve o 5G. Daí eu tive um bate-papo com uma pessoa, falei sobre matriz energética em veículos elétricos. Ela falou, pois é, e aí as pessoas estão fazendo essa solução, mas e quem vai fazer essa demanda? Será que a gente consegue absorver essa demanda de energia se hoje todo mundo tivesse carro elétrico? Fala, olha, mais um problema, né? Que a pessoa que vai estar lá estudando isso, então assim, tá tudo muito conectado com as outras áreas que estão descobrindo materiais que conseguem, né, ser mais sustentáveis, coisas que conseguem aumentar a autonomia de um veículo elétrico, por exemplo. Então, não tem mais, ao meu ver, o só eu, aquele profissional que fechado, Uhum. né? Você disse aqui, não é que você tem que ser o especialista em imóveis. Você não disse isso para mim. Você disse que assim, eu tô lá ser o programador, mas eu preciso entender algumas métricas, pelo menos, da Sim, onde eu tô indo trabalhar. Então isso é importante e eu acho que qualquer pessoa pode construir isso lendo bem, né, se informando, né, escutando podcasts, né, estando lá, porque sim, são tipos de estudo também, né? Eu tinha muito na minha cabeça que estudo é quando eu parava, pegava um caderninho, ó, pá, 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 pá. Isso é um estudo, óbvio, mas existem outros tipos também de estudo. Agora, Mocho, sim. pra gente... E um ponto, Pode só para falar. complementar isso que você falou. Quando você, principalmente, está em uma empresa mais estruturada, uma empresa mais avançada, acontece que, como eu falei, a área de ciência de dados é ali a junção matemática, estatística, ciência da computação e entendimento de negócio. Mas, à medida em que a empresa vai amadurecendo, à medida em que você vai amadurecendo também, a tendência é que você se concentre num ponto que naturalmente você não pode deixar faltar completamente os outros pontos, mas a tendência é que você se concentre num ponto e, estando em um time estruturado, dá muito certo. Então, você vai ter um cientista de dados que é muito entendedor de negócio, mas que é bem fraco assim, na computação. Você vai ter um cientista de dados que é muito bom em estatística, mas é meio fraco na parte de entendimento de negócio. Então, é tudo uma questão de ali onde você vai estar, qual é o seu momento, qual é a sua empresa, para nessa questão de você se concentrar nos estudos também. Mas, de qualquer forma, independente do concentramento que você tiver ali na sua área, você precisa ter pelo menos um conhecimento geral ali das outras áreas também, para você aprender a se comunicar também, né? Porque você precisa se comunicar com as outras pessoas. Sim. No, você é um estatístico, você precisa se comunicar com a pessoa de negócio. Se vocês falarem linguagens diferentes, nada sai para frente, basicamente. Sim, sim. Saber se comunicar, isso é difícil. Olha, se eu fosse escolher, moço, o mais difícil, assim, ó, de verdade, né? Isso é a minha opinião. Você pode ter outra, a pessoa que tá ouvindo pode ter outra. A minha, comunicação. Porque não basta só você saber se comunicar. As outras pessoas também precisam ter um pouquinho de noção. É óbvio que você Sim. saber ajuda, mas assim, pô, é muito difícil. É difícil, né? E exige uma paciência, exige uma resiliência, exige várias habilidades que eu falei, nossa, estou pondo à prova. E assim, é Uhum. importante, quando você tem essa comunicação, né? Inclusive eu trago muitas pessoas às vezes para falar sobre isso, porque são coisas que a gente não tem no ensino tradicional ainda, né? Isso é inevitável daqui a um tempo, na minha visão, mas ainda não temos comunicação, programação,
né? Negócios, né? Negócio, mas negócio é. A gente acabou de falar aqui, bom, tomara, vamos lá, vamos seguir o Moshu, vamos se inspirar nele, vamos lá fazer um bootcamp, vamos lá para ciência de dados que eu gosto, vamos lá começar a trabalhar com tecnologia, ótimo, vamos negociar seu salário. Vamos fazer essa negociação, você precisa saber. Você precisa entender como se negocia, né? Senão Exatamente. você não vai se dar tão bem assim, né? Ou vai acabar se prejudicando de alguma forma. Então, assim, são habilidades que a gente não tem, né? E comunicação é super importante, a gente não treina. Né? Às vezes a gente tem pessoas, né? Eu fui muito introvertido numa época da minha vida, né? E eu precisei treinar isso. Né? Hoje eu Sim. sou muito menos, né? Talvez ainda seja um pouco, mas muito menos. Né? Eu sou uma pessoa séria em muitos pontos, mas assim, às vezes eu gosto de ficar sozinho, mas pô, na hora de conversar, na hora de interagir, eu puxo papo, porque precisa, né? Então assim, a gente precisa treinar isso. Agora, Mochu, pra gente entrar na parte final, que eu gostaria de te perguntar, até para ficar mais claro para os nossos ouvintes, né? A gente falou aqui sobre o bootcamp, né? Depois a gente entendeu as habilidades que são importantes, né? A questão dos vieses de dados, né? O que é de fato um case, né? O que você vai fazer, né? Você deu o exemplo aqui da onde você trabalhou, né? E a questão da política que você falou, que é um problema que pode ser resolvido. E agora, para falar, né? A gente falou um pouco também da importância das habilidades, um pouco de soft skills, mas a parte técnica de programação, Mocho, o que é? A gente, né, o cientista de dados, ele trabalha com qual linguagem de programação? Existe uma que é mais popular ou não? São várias, mas é importante também aprender e buscar conhecimento em uma linguagem específica, quando você fala em ciência de dados, como que isso funciona? Essa discussão de linguagem, essa discussão de programação no geral, dentro da área de dados, é uma discussão que tem ficado cada vez mais complexa com o tempo, porque existem várias pessoas referentes, assim, e várias pessoas, vários grupos que, né, a área de ciência de dados é uma área ali que coloca a ciência da computação, digamos assim. Porém, muitos cientistas de dados são péssimos assim em programação, fazem um puxadinho muitas vezes. Então, estudando para a área de ciência de dados, é muito importante não só estudar a programação, a linguagem de programação, que ali na área de ciência de dados, R e Python são as linguagens de programação que são mais utilizadas. Quando você vai ali para a área acadêmica, pessoas estatísticas, a maioria, todos os estatísticos que eu conheço gostam muito de R. Então, essa área mais acadêmica, assim, para pessoas que têm um background, um passado, uma bagagem de conhecimento mais acadêmica, normalmente essas pessoas utilizam R. Para quem tem uma parte mais pragmática, para quem tem uma parte ali da área de negócios mesmo, de empresas privadas, assim, normalmente é Python. Então, normalmente as empresas utilizam Python. Mas essa questão, essa discussão da programação, ela é muito importante, ela é muito complexa, porque cada vez mais as pessoas estão reconhecendo a necessidade de melhorar ali essa parte de programação. Justamente porque quando você vai fazer um modelo, não adianta você deixar o seu modelo ali no seu arquivo, no seu computador, que ninguém vai utilizar. Se você quer ter um reconhecimento, se você quer ter alguma coisa funcionando, você precisa mostrar para as outras pessoas. E não adianta você mandar o arquivo para outra pessoa e a pessoa mexer no computador dela, que isso não dá certo, nunca dá certo. Então você precisa ter conhecimentos sólidos, conhecimentos profundos, assim, de engenharia de software, você precisa ter conhecimentos profundos de ciência da computação, porque é cada vez mais importante quando a gente na área de negócio, quando a gente leva esses modelos para a produção, quando a gente leva esses modelos para as outras pessoas utilizarem. Então, não basta ali você saber o beabá do Python e ir se virando para o resto da vida, porque você vai ser substituído. A maioria dos cientistas de dados, das pessoas que entram na área de ciência de dados, precisa se destacar de alguma forma. E se aprofundar em programação, se aprofundar em boas práticas ali de escrever código, é uma receita de sucesso, assim, quase garantida, de que você vai ter muito mais visibilidade, você vai ter muito mais reconhecimento, você vai ser mais valioso ou mais valiosa para uma empresa. Porque as empresas definitivamente querem isso. Eles estão desesperadas para uma pessoa que não saiba só fazer um modelo, mas que, né, entregue esse modelo
para ser usado, para ser utilizado, porque senão é dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. Muito bom. Olha só, hein, ó, grandes dicas aqui do Mochu para você que gosta, né, e dessa área de dados, gosta de tecnologia. Isso é muito importante, né? Você falar, de tudo que você me fala, eu destaco algumas coisas, pego para mim. Eu acho que cada um absorve isso de uma forma, né? Eu vou pegar insights do que você falou, os ouvintes, cada um vai pegar outros insights. Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente fala e as pessoas cada um pega um pontinho importante para si, a gente vai mudando a vida dos outros quando a gente se comunica e faz essa troca, mas eu pego muito essa parte que você fala do se destacar e do poder ser substituído. Sabe o que isso significa para mim? E eu sempre falo isso, a gente não pode parar mais de estudar, o estudo não acabou. Ah, mas você é paranoico, não para de estudar? Talvez eu seja um pouco, tudo bem, você tem razão. Só que assim, não precisa ser. Quando eu falo isso, não tô falando que você tem que viver a vida estudando, não tô falando isso. Você pode até fazer isso, pode ser uma opção sua, legal, bacana. Mas assim, você precisa estar se atualizando. Você precisa estar antenado nas notícias. Pô, você está falando R Python. Pô, legal, R Python. Você sabe alguma coisa disso? Ó, ciência de dados, R Python. Tá, vamos estudar Python um pouco mais. Quais as tendências de Python? Senão você está usando Python, mas o que estão desenvolvendo? É só ficar antenado. É só você criar Uhum. uma cultura dentro de você de evolução. Por que evolução? Sim, Porque as coisas mudam muito mais rápido hoje, a gente está em 2023, do que era 10 anos atrás, do que era 15 anos atrás, do que era 20 anos atrás. Então, se você não mudar, cara, né? Se você não evoluir constantemente, você vai ficar para trás, né? Não tem, exatamente. eu não tô nem aí, tudo bem, mas vai ficar para trás, né? Talvez você não tenha as melhores oportunidades, talvez você não tenha as condições que você queira, talvez você não, não quero nada, quero tranquilo, tudo bem, mas saiba que a tecnologia evolui rápido e se você não se atualizar sempre, não tem outra saída, né? Eu achava isso, Mocho, eu achava mesmo. Eu achava que quando eu terminasse a faculdade, eu descobri durante a faculdade que isso era mentira já. Mas eu achava que eu não era no ensino médio, quando eu terminasse a faculdade parou de trabalhar. Agora eu só vou aplicar aquilo que eu aprendi. E depois a gente vê que a realidade é muito diferente disso, né? Então assim, Exato. muito bom o que você nos trouxe. Eu gostaria agora de deixar só um espaço, Mochu, para você dar um recado final, né, para os nossos ouvintes, que você falasse o último recadinho sobre ciência de dados, talvez por que eles devam ir para essa área, por que ela é tão importante, né? De toda essa aula que você nos deu. Lembra que isso aqui estava vazio? Olha agora quantas coisas eu tenho aqui, né? Eu vou ter que colocar isso num livro depois, né? Então, muito obrigado aí pela sua aula que você nos deu hoje e deixa um recadinho final para os nossos ouvintes, Mochu. Boa. Primeiro eu quero. Esqueci. Aonde a gente encontra você nas redes sociais? Afinal, a gente pode querer aí falar com você. Eu vou deixar todos os links que você me disser aqui embaixo, tá? Mas se você quiser dizer onde a gente acha também, onde é mais fácil a gente se comunicar, que eu vou deixar todos os links, esses e qualquer outro que você queira, aqui na descrição do episódio. Boa. Primeiro eu quero agradecer a minha participação nesse episódio. Foi maravilhoso conversar com você, Fábio. Obrigado. Foi maravilhoso conhecer você também. E para as pessoas que estão ouvindo, a área de ciência de dados é uma área que tem um potencial de crescimento gigante. Principalmente, quanto mais a gente vai avançando na história, a gente vai vendo que dados cada vez crescem, cada vez são mais coletados, existem mais formas de coletar esses dados. Então, há sempre oportunidades. Porém, é uma área que você precisa aceitar desafios, é uma área que você precisa aceitar que, primeiro, você não vai saber tudo, né? Você não vai ser o unicórnio perfeito que vai conhecer todas as tecnologias, todas as técnicas, você não vai saber disso. E é muito importante que você, né, conecte com outras pessoas, conheça outras pessoas também, para continuamente ir se atualizando e continuamente ir sabendo também. E é uma área para pessoas criativas. É uma área que você precisa ser criativo no seu dia a dia. Não adianta você seguir manualzinho, não adianta você seguir tutorialzinho, porque no dia a dia aquilo não vai funcionar. Você precisa ser criativo. Para ter criatividade, você precisa estudar. E, para finalizar, para as pessoas que estiverem em transição de carreira, para as pessoas que estiverem começando ali na área de ciência de dados, sempre coloque na sua cabeça que a sua vaga, a sua carreira é a sua carreira. Não é da empresa, não é do seu colega, não é da sua colega, é a sua carreira. E você precisa também saber as suas limitações. Isso é muito importante.
ter conhecimento das suas limitações, ter conhecimento das suas vantagens também, tanto para entrevista de emprego, mas tanto também que aconteceu comigo, acontece com todas as pessoas também que eu já conversei, que é, é, que é o fato de você se comparar com outras pessoas. E você olhar para outras pessoas e achar, não, aquela pessoa, ela é muito foda, nunca vou ser igual a ela, eu sou um merda, etc. Não faça isso. Vá no seu tempo, faça a sua própria receita e um dia você chega lá. Uma hora você chega lá. Muito É bacana, isso. muito bom, moço. Que grande aula que você nos deixa aqui, que grande, né, inspiração aqui, tanta coisa, né, cara? Isso é importante. Acho que hoje a gente conseguiu passar por vários pontos de data science, né, entender bem como que é essa a profissão, os desafios, quais são habilidades também super importantes que você falou. E agora eu vou finalizar com uma coisa que você falou, porque eu achei muito interessante, né? Nunca ninguém tinha falado isso sobre a sua carreira. Olha que legal, né? Eu sempre falo que eu conecto a história das pessoas porque tem muita coisa em comum, né? Porque as pessoas que vêm para cá, elas deram certo, elas conseguiram, né? Conseguiram dentro da sua profissão atingir seus objetivos e vêm aqui compartilhar essas experiências. E eu vejo muita coisa em comum, graças a Deus, né? Porque tem que ter algumas coisas em comum em pessoas que seguiram um caminho independente deles, mas atingiram seus objetivos, que é o mais importante. E você falando assim, ó, que a sua carreira é a sua carreira, eu lembrei de uma aula que eu estava dando uma vez para meus meninos, eu falei assim, olha, eu estava falando sobre automobilismo. Falei, mas isso aconteceu desta forma e deu certo para mim. Não sei se vai dar para você. Por quê? Porque a combinação hoje, você com as suas habilidades, neste momento, ela nunca existiu antes. Ela é única e ela Exatamente. é sua. Então, assim, a gente pode tirar insights, né, de tipo ser uma pessoa digna, né, ter resiliência, né, tentar estudar, entender que o aprendizado constante, tudo bem, buscar se comunicar, buscar oportunidades que você falou, ok, mas eu não sei, é porque é sua. E exatamente quando você falou isso, eu entendi, porque a gente tem que entender isso, não é da empresa, não é de não sei quem, né, é sua, cara. Então, assim, cultive ela porque realmente é os seus relacionamentos, a forma como você mesmo se desenvolve, né? Então, assim, este é um grande ensinamento que você nos deixou hoje aqui também, dentre tantos outros. Então, Oxu, muitíssimo obrigado pela participação. Gostaria de agradecer todos também aqui que assistiram e aprenderam, assim como eu, mais uma vez aqui no MatrizCast. Então, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar, né, neste canalzinho aqui. E eu vejo vocês na próxima semana com mais um episódio. Valeu, Mochu. Valeu, pessoal. Obrigado, Fábio. Valeu.